Olha só, irmãos, o livro do Apocalipse é conhecido como o livro das revelações. É um livro que anda lado a lado com o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Daniel. Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E este Apocalipse da Bíblia Sagrada, que foi canonizado, que foi posto aqui, ele é de suma importância para a Igreja de Cristo. Esse livro, na época, existia vários apocalipses, mas o de João foi tido como o apocalipse certo, a revelação certa que Deus dá à sua igreja. Olha só, este livro, num período que a igreja estava crescendo bastante, ela também enfrentava grande perseguição, grande dificuldade em meio ao seu crescimento. E João já era velho, avançado em idade, mas este pregava com muita força e vigor. E João começa a pregar o evangelho na Grécia, e a igreja cresce de uma maneira sobrenatural. O evangelho tem um crescimento absurdo na Grécia. E todo mundo sabe que os gregos são os pais da mitologia, que acreditam em humanos deuses e deuses humanos, e a idolatria gerava muito lucro na Grécia antiga, e gera até hoje na Grécia moderna. Mas, ao ver que o evangelho se propagava de maneira absurda, e isso lhes estava trazendo prejuízo, por quê? Porque eles viviam, pastor Reginaldo, e lucravam pela mentira. E João chega pregando a verdade. E aonde a verdade chega, a mentira enfraquece. Ou seja, aonde a luz chega, as trevas são clareadas. E os gregos não gostam do crescimento do evangelho. Não é só os gregos, o sistema é anticristo, a gente sabe disso. Qualquer nação que propagar Cristo, qualquer liderança que propagar Cristo, aleluia, estes serão perseguidos, porque o sistema é anticristo e o sistema não quer que o cristianismo avance. Então o que acontece? Eles vão prender João e vão dar uma sentença a João de morte. Mas espera aí, o que João fez para ser sentenciado à morte? Ele pregava o evangelho. E o que é que o evangelho oferece? Perdão pelos pecados, salvação e vida eterna no céu. Não dá para entender por que perseguem a igreja. Nós oramos e abençoamos as pessoas. Nós oramos e Deus cura as pessoas. Nós oramos. A palavra de Deus, levando amor, perdão, salvação, e ainda assim somos perseguidos. Na Grécia antiga tinha uma ilha chamada Patmos, e a ilha de Patmos era tida pelos gregos como uma ilha amaldiçoada. Então, quando eles prendiam alguém, sentenciavam um criminoso, um periculoso, de alta periculosidade à morte, e eles tentavam matar, e essa pessoa não morria, eles tinham essa pessoa como um semideus do mal, e eles levavam essa pessoa e exilavam ela, ou seja, deixavam sozinho na ilha de Patmos para morrer. E vários criminosos, vários periculosos, foram abandonados na ilha de Patmos e lá morreram. Porém, João não é um criminoso, João não é um periculoso, mas através da propagação do evangelho, que teve grande influência na Grécia, ele é pego e sentenciado à morte. A sentença de morte dele era que este fosse jogado
em um caldeirão de azeite fervendo. Quando o azeite daquele caldeirão, daquele tacho está fervendo, os historiadores dizem que João diz a seguinte frase: vê se isso não é confiar em Deus. Ele vai dizer: se eu fosse um pouco mais novo, pulava aí dentro, mas como não dou conta, me joguem logo, porque eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então João é exilado lá para morrer. Agora, você pensa que fofoca é coisa só da igreja que você congrega? Você pensa que fofoca é coisa só da igreja que eu congrego? Não, fofoca é desde os antigos. Pense, o substituto do Moisés foi um dos mais fofoqueiros da Bíblia. Que é isso, pregador? Josué era fofoqueiro? Fofoqueiro raiz. Por quê? Porque fofoqueiro raiz conhece o outro e sabe quando o outro tem uma fofoca quentinha para contar. Ele vê Eldade e Medade, melhor, quando Eldade e Medade são cheios do Espírito e começam a profetizar no arraiar, um rapaz fofoqueiro vê, aí corre para contar para Moisés. Aí Josué vê ele, já identifica que ele é fofoqueiro e que ele tem uma notícia quentinha, me chama ele: o que é que está acontecendo? Me fale. Rapaz, o negócio é o seguinte: eu acabei de ver Eldade e Medade profetizando lá no arraial. Eu vou lá contar para o pastor Moisés agora. Aí Josué diz: não deixa que eu vou contar para o pastor Moisés. Não deixa que eu vou lá, deixa que eu vou lá. Aleluia. Mas o pastor Moisés é um pastor de respeito. Ele corta fofoca pela raiz. Oh glória, Josué corre lá, irmão, porque o intuito de Josué tinha uma chamada, Deus tinha um propósito na vida de Josué, mas Josué estava agindo errado, Josué estava indo pelo caminho da bajulação, e obreiro bajulador é igual carvão, apagado queima, ou melhor, aceso queima e apagado suja. Então tem que ter cuidado, aleluia. Obreiro bajulador é a pior coisa que tem. Fica contando fofoca para o pastor, falta beijar os pés do pastor. Ninguém precisa fazer isso para ser reconhecido no ministério. Até porque pastor nenhum gosta de obreiro bajulador, porque obreiro bajulador é falso e na primeira oportunidade ele bajula outro. Então nós não temos parte com obreiro bajulador. Então o pastor Moisés vai cortar pela raiz. Quando ele chega lá: olha Moisés, tu não acredita, eu acabei de ver Eldade e Medade, ele nem viu, quem viu foi o outro. Eu vi Eldade e Medade, estão profetizando lá no arraiar. Tu não vai fazer nada, Moisés. Moisés olha e, pastor de respeito, corta o obreiro bajulador pela raiz, corta fofoqueiro pela raiz. Ele olha e diz: está com ciúme, Josué, crie vergonha na tua cara. Quem dera todo Israel fosse cheio do Espírito Santo e profetizasse. Então na igreja de Moisés tinha fofoca, e na igreja que Jesus era o pastor também tinha. Aí chegaram um dia com a fofoca quentinha pro lado de Jesus. Jesus, tô sabendo, e esse tô sabendo, me disseram e me contaram, são os demônios perigosos. Viu? Cuidado com eles. Se tu não viu, não propague. Se tu não viu, não passe para frente. Esse negócio de me disseram, me contaram, já acabou com a vida de muita gente. Então cuidado. Aí chegaram: Jesus, nós estamos sabendo uma aí que a gente veio tirar satisfação para saber se é verdade. Eu falo: o que é? É verdade que João não vai morrer? Aí o pastor Jesus é igual o pastor Moisés, corta a fofoca pela raiz, olha para Pedro e diz: Pedro, que te importa se eu quero que ele viva? Agora tu, Pedro, cinge os teus lombos, porque quando tu era menino, tu andava como tu querias, tu se vestia como tu queria, tu ia para onde tu queria, mas agora não, agora é comigo, é eu que vou cuidar da tua vida. Aleluia. Então entenda, fofoca não é coisa só da minha igreja, nem da tua, é desde os dias de Jesus. Mas dessa fofoca aí surge uma ideia que João não morreria. Jesus disse: que te importa se eu quero que ele viva? E João, velhinho, é exilado na ilha de Patmos para morrer. Eu não sei te dizer se João morreu,
Mas uma coisa eu sei, na ilha de Patmos não. E na época dele, todos os que foram exilados lá para morrer, morreram, menos ele. Ele saiu de lá com vida, porque Jesus disse que te importa se eu quero que ele viva. E se Jesus determinar a vida, vai viver. Ah, mas o médico determinou morte, mas Jesus vai fazer viver. Aleluia, oh glória. Se Jesus determinar alegria, vai ser alegre. Ah, mas a depressão pegou ele, vai botar a depressão para correr. Se Jesus determinar um casamento abençoado, vai ser abençoado. Ah, mas está brigando hoje, Jesus vai acabar com essa contenda e o nome dele será glorificado. A palavra final é a de Jesus, viu? Só que lá na ilha de Patmos, também João era um crente, irmão. O caba crente era João. Ele chega na ilha de Patmos, depois de anos e anos e anos da sua vida pregando o evangelho, abandonado lá sozinho para morrer. Sabe o que ele faz? Dobra o joelho e ora. E se fosse o pregador Gabriel Bezerra? Eu acho que eu diria, eu sou sincero, irmão. Eu acho que eu diria, Jesus, é isso que eu ganho, é? Depois de trabalhar tanto para ti, ser exilado nessa ilha amaldiçoada para morrer. Mas João não, João dobra o joelho e ora. Só que João também sabe que está escrito: pode uma mãe que amamenta se esquecer do filho que ama? Ainda que ela se esqueça, o Senhor não se esquecerá de ti. Oh glória! E Jesus provou isso para João. João dobra o joelho e começa a orar. E quando ele está orando, ele ouve uma voz, ou seja, ele está abandonado lá pelos homens, mas por Jesus não. Uma voz chama ele pelo nome João. E a Bíblia diz: e eu olhei para ver quem é que falava comigo, e eu vi os 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, quem? Um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, foi abandonado pelos homens, mas não por Jesus. Jesus estava lá. Entenda, ele não te abandona. Oh glória, ele não te rejeita, ele não abre mão de você, ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora João recebe ordenância de Deus para escrever as coisas que Jesus lhe revelaria. E ele começa a escrever, primeiramente, as 7 igrejas da Ásia. E a todas elas ele vai dizer: eu conheço as suas obras. Oh glória! Todas elas ele conhece as obras. Que a minha esposa conhece as minhas obras enquanto eu estou perto dela. Mas Deus conhece todas as minhas obras. Perto ou longe dela, Deus conhece. Deus conhece as nossas obras quando estamos longe dos nossos pais. Deus conhece as nossas obras quando estamos longe do nosso pastor. Porque tem gente que as obras dele na igreja é uma, fora da igreja é outra, na faculdade é outra, no trabalho é outra. Mas Deus conhece todas as nossas obras. Eu me lembro de um testemunho: um rapaz não conseguia parar de fumar, ficou crente, servo de Deus, e um dia ele chegou no pastor desesperado: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, eu preciso parar de fumar, eu não consigo largar a miséria desse cigarro que tem me feito tanto mal. O pastor disse: testa uma coisa, toda vez que você for acender um cigarro, lembra que Jesus está te vendo, porque o salmista disse: para onde ireis? Se eu subir no mais altos céus, tu vais estar. Aleluia. Aí ele foi para casa pensando nisso. Aí quando deu a vontade de fumar, ele pegou o cigarro. Na hora que ele foi acender o cigarro, ele lembrou: Deus está me vendo. E ele largou o cigarro para lá,
Só que a vontade apertou mais ainda. Aí ele, já sei, entrou para o quarto e fechou a porta. Quando ele foi acender o cigarro, ele, opa, Deus está me vendo. Aí ele parou, daqui a pouco a vontade apertou mais. Ele, Deus, tu sabe que eu não dou conta. Aí foi para dentro do quarto de novo. Aí apagou a luz do quarto. Na hora que ele foi acender o cigarro, ele, opa, Deus está me vendo. Ele começou a ficar nervoso, entrou para dentro do banheiro, Deus está me vendo. Aí foi para debaixo da cama, na hora que ele foi acender, Deus está me vendo, não dá não. E nunca mais ele fumou para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Então entenda, Deus está nos vendo. Quando a gente erra, Ele está nos vendo. Quando a gente acerta, Ele está nos vendo. Aleluia. Não fique entristecido se um dia tiver uma festa na sua igreja e o pastor esquecer de agradecer o seu nome, mesmo você trabalhando tanto pela festa. Eu já vi gente pedir carta para sair de igreja depois de congresso, porque trabalhou bastante para o congresso e o pastor esqueceu de agradecer ele. Irmão, Deus está te vendo. Deus está te vendo. E a recompensa chegará no momento certo. Deus nos vê quando estamos aflitos. Deus nos vê quando estamos necessitados. Deus nos vê quando estamos na prova. Deus nos vê quando estamos no vale. Deus nos vê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. O que acontece? A Bíblia Sagrada diz que Deus manda João escrever as 7 igrejas. E a cada uma das igrejas ele tem uma palavra de advertência. E a esta que nós lemos, ele tem uma palavra de conselho. Ele vai dizer à igreja de Éfeso: olha, eu tenho contra vocês que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Aí ele vai dizer à igreja de Tiatira, né? Tenho contra vocês que toleram doutrina de Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina na igreja. Ele vai dizer à igreja de Sardes: vocês têm nome de que vive, mas estão mortos. Ele vai dizer à igreja de Laodiceia: vocês se orgulham, batendo no peito, dizendo ricos somos, de nada temos falta, mas vocês são os desgraçados, miseráveis, cegos, pobres e nus. Aconselho-te que de mim compre ouro para que te enriqueça, veste para que te vista, e assim vai. Mas a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, a qual nós lemos aqui, é diferente. Ele vai dizer, como disse das outras: eu conheço as tuas obras. Mas ao invés de ele começar fazendo uma advertência, ele começa abençoando ela. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de vocês eu coloco uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. E quem está falando isso é aquele que se apresentou, dizendo que tem nas mãos a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, ele veio do céu, ele abre a porta do céu para a igreja fiel. E ele vai dizer a ela: mesmo vocês tendo pouca força, guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Oh glória, aleluia. Era uma igreja diferente da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha tudo, mas não tinha nada. Aleluia, porque Cristo estava de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Diferente da igreja de Filadélfia, que não tinha nada, mas tinha tudo, porque Cristo estava no meio dela e ainda tinha aberto a porta do céu para ela. A igreja fiel, oh glória, a porta do céu está aberta, e quem abriu é aquele que abre e ninguém fecha. Olha essa pandemia, fecharam os templos, fecharam bar, fecharam restaurante, fecharam todos os clubes aqui de Caldas Novas, fecharam todos os restaurantes aqui de Caldas Novas, fecharam todas as praças, fecharam todos os aeroportos, fecharam todas as rodoviárias, mas o céu permaneceu aberto. Por isso você não viu crente passar fome, você não viu crente descalço, você não viu crente sem ter o que vestir, porque Cristo cuidou da igreja, porque a porta do céu
aberta. Pode se fechar todas as portas da terra, mas se a porta do céu estiver aberta, essa é a primórdia. Eu lembro de um pastor muito amigo meu, pastor Reginaldo. Ele disse, após a filha de um obreiro rico da igreja pecar e ele discipliná-la, ele falou: se tu cortar a oportunidade da minha filha, eu não vou dar mais oferta nem dízimo na igreja, e a igreja vai quebrar, vai fechar as portas. Eu disse: pastor, o que tu disse para ele? Não vá me dizer que tu fez a vontade dele, não, senão tu não é um pastor, não, tu é um pastel. Aleluia. Porque tem gente que quer mandar na igreja. Ele acha que é o dinheiro dele que sustenta a igreja, que é o dízimo dele que sustenta a igreja. Não, meu querido. Se tu quer viver debaixo de profanação, de enrolação, a igreja nunca precisou de dinheiro de político corrupto. A igreja nunca precisou de dinheiro de empresário corrupto. O que a igreja precisa é a porta do céu aberta. Se o mercenário, se o imoral, se aquele que não tem compromisso com Deus sair, Deus manda 10. Porque o que importa, aleluia, pode fechar todas as portas aqui da terra, mas se a do céu estiver aberta, tem providência, tem socorro, tem vitória, tem milagre. Aleluia. Glória. Então, eis que diante de vocês eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Aí ele começa a elogiar: vocês mesmo tendo pouca força, guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Aí ele agora, a todas as demais igrejas ele deu uma advertência. A essa ele dá um conselho. Ele vai dizer: eis que venho sem demora. Vocês estão bem, tem pouca força, mas são crentes. Tem pouca força, mas eu estou com vocês. Vocês têm sido fiel a mim, mas eu estou vindo aí a qualquer momento. Então guardem o que vocês têm, para que ninguém roube a tua coroa. Olha que texto lindo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Se o início do texto, Jesus está dizendo: eis que venho sem demora, ele está falando de sua vinda. Então a advertência de guardar a coroa é porque se a gente perder essa coroa, implica-se em não participar da vinda dele. Mas ele vai dizer o que? Guarda o que tens. Tens aqui está no plural. Guarda o que tens. É mais de uma coisa. Só que a Bíblia aqui não explica o que é que eu tenho que guardar. Guarda o que tens. Mas o que é que eu tenho que guardar? Para não perder a minha salvação, para não perder a minha coroa de glória. O que é que eu tenho que guardar? E a gente aprende em culto de doutrina que Bíblia explica Bíblia. Aonde a Bíblia fala, a gente fala. Aonde a Bíblia cala, a gente cala. Não adianta a gente inventar moda ou buscar os extra-bíblicos para querer interpretar a Bíblia. Não, se a Bíblia por si só não se interpretar, a gente quer que recua. Senão daí surge heresias. E eu comecei a me questionar a Deus um dia desses sobre o que é que eu tinha que guardar para não perder a minha salvação. Aí eu fui buscar na Bíblia algumas coisas que a Bíblia nos orienta a guardar. A primeira, o salmista diz assim: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. A primeira coisa que nós temos que guardar para não perdermos a nossa coroa de salvação é os pés. Porque a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles
que levam a preciosa palavra do Senhor. Pé de crente tem que ser guardado na igreja. E não só na igreja, tá? Mas nós temos que guardar os nossos pés ao entrarmos na casa do Senhor. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Sabe? Esses dias eu estava vendo dentro de uma igreja um vídeo, os caras colocando um funk e fazendo lá uns passinhos do romano, sei lá. Eu fiquei olhando aquilo, me deu uma tristeza, porque pé de crente não é para dançar passinho do romano. Pé de crente não é para dançar catira mais. Pé de crente não é para dançar pagode mais. Pé de crente não é para dançar nenhum tipo de ritmo mundano, de coisa mundana dentro da igreja, não. Pé de crente agora é para marchar na terra. Pé de crente agora é para pisar com temor, aleluia, na presença de Deus. Louvado seja Deus. E já diz aquele hino que nós cantamos muito congregacional, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Isso implica a gente aprender e vir um temor sobre nós, que pé de crente não é para pisar em bar, pé de crente não é para pisar em boate, pé de crente não é para pisar em prostíbulo, pé de crente não é para pisar, aleluia, lá nos centros de umbanda, que banda, 3 bandas, 7 bandas, sei lá. Pé de crente não, porque tem crente que está no culto hoje, amanhã está no centro de macumba. Eu não tenho nada contra os macumbeiros, Deus os abençoe lá, e lhes mostre o caminho da salvação, mas pé de crente não é para pisar lá, nesses lugares que eu falei, a não ser que seja para pregar o evangelho, a ordem de Deus, para evangelizar a ordem de Deus, aí ele se responsabiliza. Então crente, vigia aonde os nossos pés estão indo. Temos que ter muito cuidado para onde os nossos pés estão nos levando. Oh glória, oh glória, aleluia. Outra coisa que a Bíblia nos orienta a guardar, o sábio Salomão vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Quando eu comecei a pregar no ano de 2006, eu me lembro que, na verdade eu acho que eu comecei a pregar em 2007, 17 anos atrás. Eu me lembro que eu via os pastores pregando: Deus não quer só o coração, Deus não é açougueiro, muito menos cardiologista. Aí eu via os pastores pregando assim, e eu pregava também. Deus não é açougueiro nem cardiologista, Ele não quer só o coração. Mas com o tempo, estudando a palavra de Deus, eu descobri que Deus quer só o coração, sim. E não tome o microfone de mim, pastor, eu vou explicar, aleluia. Que acontece? O sábio Salomão vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas, não é só uma, não é só 3, não é só 4, todas as saídas da vida. Então, se Deus conseguir, missionária Rosânia, ter o meu coração, Ele tem o meu jeito de falar, Ele tem o meu jeito de pensar, Ele tem o meu jeito de vestir, Ele tem o meu jeito de se comportar. Porque do coração procede todas as saídas da vida. Só que a Bíblia diz que o coração humano é enganoso. É por isso que eu devo guardá-lo. Conheci grandes homens de Deus com grandes chamadas, que eram para ser excelentes obreiros, mas não guardaram o coração
casaram mal e não podem exercer a chamada porque entregaram o coração para qualquer uma. Eu conheci excelentes servas de Deus que tinham grandes ministérios, grandes chamadas, mas não vigiaram, não guardaram o seu coração, entregaram para qualquer um e agora não podem exercer o santo ministério. Há aqui adolescentes, há aqui jovens, e o meu conselho aos adolescentes e aos jovens é: esconda o seu coração em Deus, mas muito em Deus, a ponto de quem quiser se relacionar contigo tenha que buscar Deus primeiro para encontrá-lo. Aí vai dar certo. Aleluia. Mas as pessoas hoje não estão guardando o coração. Entrega o coração a qualquer paixão. Aí daqui a pouco tá aí querendo morrer, querendo cortar os pulsos. Por quê? Porque o namoradinho me deixou. O cara já iludiu 17, mas ela acha que com ela vai ser diferente. Que ele ama ela, ama nada. Guarda o seu coração, aleluia, cuide do seu coração. Aceitei Jesus em 2006. 2 anos da minha vida eu fiquei doidinho por Jesus. Só queria Deus, Jesus, Jesus, Deus, Deus, Jesus, Jesus, Deus. Orava, buscava, clamava. Só que depois de 2 anos deu vontade de casar. Eu falei: Jesus, eu quero casar, Jesus. Me abençoa, Jesus, me abençoa. Só que eu era chato demais. Pense, eu falava: Jesus, eu quero casar com uma moça assim, assembleiana, aquelas que gosta dos bons costumes da sã doutrina, que preza por isso, que goste de Deus, que apoie meu ministério. Que não seja uma gatinha porque gatinha arranha, mas que não seja também um dragão porque dragão cospe fogo. E eu fui falando com Jesus: Jesus, dá um jeito aí, eu quero casar. Aí um dia eu fui num congresso, numa igreja, e eu lembro que eu vi uma moça muito bonita. A moça era bonita. Eu falei com um amigo meu: rapaz, quem é aquela ali? Ele: Gabriel Foge. Eu falei: o que foi, moça? Ele falou: essa aí é a famosa Maria Tomba Vaso. Todo indivíduo que passou por ela, os que não saiu depressivo, saiu sem nem querer mulher mais nunca na vida. Eu falei: tô fora, não é pra mim não. Aleluia. Não quis nem saber quem era mais, que eu decidi guardar meu coração. Um dia me engracei por lá de outra moça. É difícil contar essas coisas quando tua mulher está presente, né? Mas aconteceu. Aí o que aleluia. Amor, eu escolhi você, isso é o que importa. O que acontece? Eu me engracei pro lado de outra moça. Aí um pastor amigo meu falou bem assim: rapaz, não vai nessa. Eu estou te dando um conselho de amigo, de homem de Deus, e tal. E falou comigo. Eu falei: quer saber o negócio? Eu vou obedecer, para mim não sofrer. Porque paixão é obra da carne, e paixão judia. Aleluia. O amor tudo suporta. E se não houver amor, não vai suportar o que acontece. Porque casamento, eu costumo dizer, no Brasil não pode ter terremoto. Você sabe por quê? Sabe que você estudou, né? Lembra da 4ª série que a professora ensinava? Que o Brasil não pode ter terremoto porque ele está em cima de uma placa só tectônica. E o terremoto acontece quando 2 placas começam a se mexer para se encaixar. Aí acontece terremoto de alta escala, de baixa escala. E no Brasil vai ter terremoto, porque eu não sei se Deus vai quebrar a placa, se Deus vai, o que Deus vai fazer, mas vai ter, porque Deus tem liberado palavra profética sobre o Brasil e não tem como. Mas voltando aqui, eu comparo o casamento a um terremoto. Como assim, pregador? É 2 naturezas diferentes querendo se encaixar. Minha esposa baiana arretada, mãinha, painho, né? Os baianos, tem baiano aqui? Dá glória a Deus. Eita glória, amor, olha só, tu tá, não dá para falar mal de baiano aqui não, senão apanha. Primeira vez que eu fui visitar a família da minha esposa, eu pensei que eles estavam brigando.
Eu pensei que estava tendo uma guerra civil na Bahia, porque os baianos eles conversam gritando uns com os outros. Daqui a pouco eles estão no maior amor. E eu falava assim, meu Jesus da glória. E eu não fui assim. Não é tanto que eu falei para minha esposa, amor, vamos equilibrar isso. Eu não gosto de grito, não. Só quando eu estou pregando. Aí a gente grita bastante, mas em casa não dá não. Então é duas naturezas diferentes. E nós passamos processos no nosso casamento, que às vezes a gente olha para o casamento de alguém e fala, rapaz, eu não suportaria passar metade do que aquele fulano passou no casamento. Eu já tinha largado fazia tempo. A pessoa não entende que alguns têm terremoto de alta escala e outros têm de baixa escala. Mas não é para largar não, é só para se encaixar. E depois que se encaixar, vai ajudar alguém lá na frente com um testemunho de vida. Aleluia, louvado seja Deus. Então guarde o seu coração para não casar errado. Guarde o seu coração para não ser enganado. Guarde o seu coração para não perder a salvação. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Olha só, o que acontece? Outra coisa aqui que a Bíblia nos orienta a guardar. O apóstolo Paulo estava prestes à sua partida. Aí ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Hoje praticamente todos os jovens, ou uma grande parte deles, vão para uma sala de faculdade. E eu já me preocupo com isso. Conheci uma moça muito crente, foi para a faculdade, uns 2 meses depois chegou na igreja, pediu oportunidade. Pense como a igreja ficou alegre, que o testemunho dela foi, olha, consegui abrir um núcleo de oração lá na minha faculdade. Estou orando com os jovens de lá. A igreja glorificou, adoramos a Deus por isso, ficamos felizes, afinal de contas ela estava influenciando os jovens da faculdade. Só que não durou. Depois de alguns meses, aquela moça que orava por eles, foi influenciada por eles, e agora estava indo para as festinhas e desviou-se dos caminhos do Senhor. Então nós nos preocupamos, por quê? Porque hoje tem professores de ciência, professores de psicologia, professores de filosofia, que são totalmente ateus, e eles têm argumentos de sobra para desconstruir a nossa fé. Aleluia. E eles vão fazer de tudo para desconstruir a nossa fé. Surgiu de uns 4 anos para cá uma teologia reformada, porque não tem nada a ver com a teologia reformada. A teologia reformada é séria, mas a teologia reformada colocou na cabeça de muita gente das nossas Assembleias de Deus que as línguas que nós falamos é coisa da nossa cabeça, mas a gente sabe que não é. Aleluia. Eles dizem que as línguas que foi dita no dia de Pentecoste, cada um falou na sua língua para o povo que estava lá entender. No dia de Pentecoste foi, mas me explica no dia de Paulo, quando chegou em Éfeso, os 12 varões entendiam Paulo. Por que eles falaram em língua se Paulo também entendia eles? Me explica lá na casa de Cornélio, quando Pedro pregava e o Espírito desceu e batizou todo mundo e falaram em línguas. Todo mundo entendia Pedro e Pedro entendia todo mundo. Aleluia. E se as línguas estranhas citadas na Bíblia, o dom de língua citado na Bíblia, fosse só língua idiomática, qualquer professor de língua interpretava. Mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, aquele que fala em línguas não fala aos homens, porque ninguém entende. Só Deus em espírito não fala de mistérios. Mas eu vi muita gente assistir uma mensagem do reverendo não sei das quantas e não crer mais nos dons espirituais. Ler um livrozinho de teologia reformada e não crer mais nos dons espirituais. Mas a igreja precisa entender, nós precisamos guardar a nossa fé. Eu vi 4 paralíticos levantar de cadeira de roda na minha frente. Eu estava numa concentração no estacionamento do estádio Cerejim, quando o saudoso pastor Davi Miranda orou via satélite lá de São Paulo. Eu vi centenas de pessoas largar cadeira de roda, cegos enxergando, gente largando tubo de oxigênio. Aleluia. Eu vi milagre demais acontecer. É impossível desconstruírem a minha fé, mas tem muita gente que não provou, não teve muita experiência. Mas eu quero te dizer, guarde a tua fé, guarde a tua fé, guarde a tua
é muito fraco. Por quê? Porque eles só acreditam naquilo que é lógico, naquilo que é provável. E por que Deus não permite a fé ser provada? A fé ser algo lógico. Porque senão não seria fé. E fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu acredito. Então nós temos que guardar a fé, porque nós somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus. O justo viverá pela fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, até um monte pode ser transportado de um lado para o outro. A fé remove montanhas. A fé, ela é extraordinária. Quantos milagres, quantas providências, quantos socorros já não aconteceram pela fé. Nós sairemos daqui com a nossa fé inabalável. Por quê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ela nós estamos pregando aqui hoje. Só quem vai guardar a fé, adore a Deus. Mas não para por aí. E o pastor disse que vocês estão preparados. Então eu vou falar. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e seja vista a vergonha de sua nudez. Outra coisa que o crente deve guardar: a roupa, as vestes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Crente não pode ser sensual. Esse negócio de serva de Deus está no Instagram, com a tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo, está errado. Aleluia. Crente de mini saia por aí sensualizando, está errado. Crente de roupa colada demais, está errado. Crente de roupa transparente, está errado. O crente tem que guardar as suas vestes. O crente tem que ser diferente. Pregador, mas roupa não leva ninguém para o céu. Verdade, roupa nenhuma leva alguém para o céu, mas existem roupas que levam para o inferno, porque a sensualidade é um pecado de lascívia, e quem comete a lascívia não herdará o reino de Deus. Aleluia. O marido está falando: amor, não se vista dessa forma não. Você não é meu pai, você não manda em mim, eu me visto do jeito que eu quiser. Vai lá, rebelde. Aleluia. A esposa está falando para o marido: amor, essa calça aí está arrochadinha demais, amor, isso não é coisa de servo de Deus. E lá, mulher, me deixa, as coisas mudaram, as coisas se modernizaram. Não mudou nada. Os carpinteiros da atualidade estão fazendo portas largas aí, mas a porta que o carpinteiro de Nazaré fez é estreita. Crente tem que ser diferente. E quando eu falo de crente ser diferente, não é você andar descabelada, toda bagunçada, toda desorientada, não. Você tem que se vestir com elegância, andar bonita. Alguém olhar lá de fora e dizer: nossa, essas servas de Deus são tão bonitas, um dia eu vou ser igual a elas. É assim que a serva de Deus tem que se vestir, com pudor e decência. E o servo de Deus também. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo diante de Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, Paulo está dizendo para a gente apresentar o nosso corpo diante de Deus em culto, em sacrifício. Mas nós vivemos uma geração que, ao invés de oferecer o corpo em culto, estão cultuando o corpo. Aleluia. Os médicos têm passado para muitos homens e para muitas mulheres para que façam exercícios físicos, academia para a saúde, por causa de problemas como hipertensão e outros. Não é errado cuidar da saúde, mas quando a pessoa passa a viver uma vida de exibicionismo, Deus não gosta disso.
A Bíblia diz, 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Como é que o Espírito vai habitar em um templo sensual, em um templo imoral? Não dá. A Bíblia diz: não porás coisas más diante dos seus olhos. Aqui eu entendo que o crente também tem que guardar os olhos, tem que guardar o que assiste. Um crente não é para estar assistindo novelinha imoral, aonde só tem pecado. Olha os temas das novelas, da cor do pecado, 7 pecados, pecado capital, não sei o que lá de pecado, é só pecado, pecado, pecado. E o crente está lá. O crente tem que fugir do pecado, porque o pecado gera morte. Aleluia, o pecado afasta o homem de Deus. Então cuidado, vamos guardar também os nossos olhos. Aleluia. Então cuidado. A Bíblia diz também: guardai-vos dos falsos obreiros. Mas não é isso que os crentes modernos estão fazendo, não. Eles sabem que os caras são charlatão. Aleluia, o indivíduo sai por aí, aonde passa pega uma, compra não paga, já casou e separou 200 mil vezes, mas atrai público, atrai massa, atrai gente, aí o povo traz para suas festas. E a Bíblia diz para a gente: guardai-vos dos falsos obreiros, guardai-vos dos fariseus. Fariseu é terrível. Aleluia, louvado seja Deus. Fariseu é aquele tipo que prega o que não vive. Aleluia, prega uma coisa e faz tudo totalmente diferente. A gente tem que guardar-nos disso. Oh glória, a gente tem que guardar também, eu entendo isso pela Bíblia Sagrada, que nós temos que guardar a presença de Deus que é em nós. Nós temos que guardar a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, já diz aquele hino: guarda o contato com teu Salvador. Esse nós não podemos perder de maneira nenhuma. Temos que guardar o contato. A nossa vida de oração não pode parar. A nossa vida de oração não pode acabar. Aleluia, a todo tempo e a todo momento. Eu estou orando, tenho que orar mais. Eu estou clamando, tenho que clamar mais. Nós temos que falar com Deus, nós temos que buscar Deus, nós temos que nos dedicar a Deus. Um contato com Deus deve ser guardado. E para a gente caminhar aqui para encerrar, o próprio texto que nós lemos aqui, o contexto, Jesus vai dizer: porquanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Salmista também, Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outra coisa que os crentes devem guardar: a palavra. Nós temos que nos dedicar à palavra. E quando eu falo de guardar a palavra, não é você pegar a sua Bíblia e guardar lá no seu cofre, que eu sei que você tem um cofre, que você é rico. Não é isso, aleluia. Não é guardar a Bíblia aberta no Salmo 91 na estante, não. Guardar a palavra é ler ela, é praticar. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem que construiu na sua casa sobre a rocha. Vem o vento, a tempestade, e ela não cai. Aleluia, a Bíblia diz: e vós sereis limpos pela palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Então Jesus é a própria palavra. A Bíblia diz que a mulher, ouvindo falar de Jesus, ou seja, ela ouviu a palavra, ela veio por detrás da multidão, tocou na veste de Jesus e foi sarada. A Bíblia diz que Pedro disse: mestre, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra não lançaremos a rede. A Bíblia diz que aquele homem disse: Jesus, não precisa ir lá em casa, basta uma palavra tua e o meu criado será sarado. O que muda a história do crente é a palavra. O que transforma a vida do crente é a palavra. Passarão céus e terras,
mas as minhas palavras não hão de passar. Por que é que eu devo guardar a palavra, pregador? Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra informa, a palavra transforma, a palavra guia, a palavra exalta, a palavra bate, a palavra traz temor, a palavra orienta, oh glória, a palavra traz discernimento, a palavra nos ensina a ter fé, a palavra nos ensina a ser cheios, a palavra nos ensina a crer, a palavra nos traz, aleluia, oh glória, socorro na hora da angústia. A palavra nos traz alegria na hora da tristeza. A palavra de Deus, oh glória, ela é poderosíssima na nossa vida. E detalhe, não tem avivamento se a gente pregar sobre iPhone. Não tem avivamento se a gente pregar sobre melancia. Agora, se pregarmos a palavra, se dedicarmos a palavra, se ela para câmara para oh glória, oh glória. O desespero de algumas denominações está tanto que lá não tem mais espaço para a palavra. Eles tiram o pregador e colocam um coach para dizer que você é o ursinho carinhoso de Deus. Aleluia, o desespero de algumas denominações está tanta que eles tiram o pregador da palavra e colocam um stand-up para ficar contando piada. Não, púlpito não é lugar de contar piada. Púlpito não é lugar de palestra coach. Aleluia, isso aí é no ginásio, é lá onde eles quiserem armar, aleluia, o seu público, mas na igreja não. Igreja é lugar de ouvir a palavra. A Bíblia diz: vagabundos andarão errantes por não ouvirem a palavra. A Bíblia diz: esse povo perece por falta de conhecimento das escrituras, ou seja, a palavra. E no poder de Deus, o poder vem pela palavra, o avivamento vem pela palavra. Então nós temos que guardar a palavra. Glória, é pela palavra, não é do meu jeito. Eu sou assim, ninguém me muda. Faça as pazes com a palavra. Quem crê em mim, como quiser, é isso que a Bíblia diz? Não. Mas tem gente que, eu sou assim, ninguém me muda. Eu sou assim e pronto. Mas não é do meu jeito. Jesus me ama do jeito... Não. Ele te ama. Mas isso não significa que tem céu para você. Porque a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão. Glória. Então nós temos que guardar a palavra. E para finalizar esse sermão, eu falei aqui sobre coisas que nós devemos guardar para obter a salvação. Mas eu encerro esse sermão dizendo sobre uma que, se você guardar, essa vai fazer você perder a salvação. Que é isso, pregador? Se você guardar o talento, servo mau e infiel, aleluia, vai ser lançado nas trevas exteriores. Não dá para fugir da chamada. Receber um talento é tarde demais para parar. Quantas vezes eu não quis parar? Quantas vezes os obreiros aqui não quiseram parar? Quantas vezes você não quis parar? Mas agora é tarde. Principalmente se tem talento. Cadê você que orava pelos enfermos nos hospitais? Se você enterrou esse talento, desenterre em caráter de emergência.
Você que pregava e não prega mais, se guardou o talento, desenterra. Volte a pregar, volte a cantar. Aleluia. Nós não podemos guardar aquilo que Deus nos deu para granjear. Nós temos que granjear. Ah, mas fulano tem 5, foi fácil para ele fazer 10. Fulano tem 4, foi fácil para ele granjear e fazer 8. Fulano tem 2, foi fácil para ele fazer 4. Mas eu tinha só 1, por isso que eu guardei, por isso que eu enterrei. Aleluia, foi isso que aquele homem pensou. Só que até o que ele tinha foi tirado e dado a outro. E ele ainda foi lançado em trevas exteriores. Então nós devemos guardar a palavra, guardar a fé, guardar os olhos, guardar os pés, guardar o coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas os talentos nós não podemos guardar. Oh glória, nós devemos guardar o nosso jeito de se vestir, de se comportar, guardar os nossos lábios de proferir mentira, de proferir palavras imorais. Nós devemos guardar a nossa vida em santidade, mas os talentos nós não podemos guardar. Então guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Se coloque de pé em nome de Jesus. A minha esposa pode cantar mais um hino, pastor? Dá tempo? Amor, canta aquele hino à verdade, se possível. Se não for possível, você